Você já parou para pensar nas vendas que o seu negócio faz? Eu sei, muitas vezes quando a gente fala de venda, a gente já pensa naquele vendedor chato que incomoda, que me liga em horários inoportunos, cara, que tá sempre tentando me empurrar alguma coisa. Mas a gente precisa acabar um pouquinho com essa visualização, com esse conceito de vendedor. E quando você tem um negócio, você precisa muito entender e se preocupar com as suas vendas. Você vai entender ao longo dessa série de vídeos que eu vou trazer aqui nesse mês, você vai entender um pouquinho mais sobre como que eu olho para a minha área de vendas, como que eu entendo e mensuro tudo o que a minha área de vendas pode me trazer de informação e o que eu posso fazer com isso. E aí você vai perceber o quanto que é importante você pensar sempre em vendas no seu negócio. Eu sei que quando a gente começa um negócio, a gente olha muito para a qualidade do que a gente entrega, qualidade do nosso produto, se a gente pode fazer mais produto, o que o cliente está nos pedindo. E isso é fundamental. Agora, se a gente não olhar para vendas, a gente não consegue tornar este negócio sustentável. E aí a gente vai se criando novos produtos para continuar vendendo mais e vendendo mais, mas a gente nunca sabe o quanto é esse vender mais e o que é realmente vender mais. Vamos lá então. Quando a gente fala de vendas, a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre funil. Funil de vendas, você pode acrescentar várias etapas dentro do teu funil de vendas, mas um funil muito simples de vendas, ele consiste em visitantes, oportunidades de venda e vendas, né? Então, básico, um funil com essas 3 etapas é o mínimo que você precisa para começar a entender um pouquinho mais como funciona. Falando de cada uma dessas etapas, visitantes então. Os visitantes são todas as pessoas que conhecem a sua empresa, seja por ver o teu site, seja por passar na frente da tua loja. Essas pessoas conhecem, sabem o nome, chegaram em algum momento até você. Não necessariamente falando contigo, não necessariamente pedindo orçamento. Essas pessoas simplesmente conhecem a sua empresa. E como é que eu sei como que essas pessoas conhecem a minha empresa? Através dos meus canais. Quando eu falo de canais de venda, é uma indicação. Então, alguém que realmente falou da sua empresa, que já comprou de você e que falou para outra pessoa sobre a empresa, é o seu site, é o seu blog, as suas redes sociais. Se você trabalha no iFood, no Uber Eats, no Rappi, todos esses marketplaces que a gente chama são canais onde você coloca a sua empresa, coloca os seus produtos para vender. E nesses canais existem os visitantes. Então, quando uma pessoa entra no seu site, ela é um visitante seu. E por que é importante a gente saber de fato quem são os nossos visitantes, o volume de visitantes que a gente tem? Porque daí quando a gente parte para a próxima etapa do funil, que são oportunidades, a gente começa a entender um pouquinho o quanto de gente que eu chamo e o quanto de fato se torna um potencial cliente. E aí você pode, nesse início, considerar que oportunidades de venda são aquelas pessoas que entraram em contato realmente contigo. As que pediram um orçamento, as que pediram, por exemplo, pelo iFood, né? Então, todas as pessoas que entraram em contato contigo para saber como que você vende, o que você vende, quando você entrega, são oportunidades de venda, porque elas estão interessadas realmente em comprar. Quando eu parto para a área de vendas, né, é quando de fato essa oportunidade comprou. Então, se essa oportunidade comprou de você, você tem uma venda. Importante lembrar que venda não é o volume de produtos. Se essa oportunidade, se essa pessoa comprou de você 3, 4 produtos, a venda é o montante daqueles produtos. Você fez uma venda que consiste em 3, 4 produtos, tá? Então, cada oportunidade vai te gerar uma venda. Então, quando você mede os visitantes, as oportunidades e as tuas vendas, você começa a entender um pouquinho mais desse funil. Nas oportunidades, você pode entender de onde essas pessoas vieram. Vieram pelo marketplace, vieram pelo teu site, vieram direto no teu WhatsApp por uma indicação. Então você pode perguntar para a oportunidade como que ela ficou conhecendo a sua empresa e anotar para entender qual é o canal que te traz mais oportunidades. E quando você tem vendas, não necessariamente toda pessoa que entrou em contato com você já comprou, certo? Então é importante que você saiba quantas pessoas já entraram em contato para entender quantas pessoas você conseguiu realmente fazer a venda. E as que você não conseguiu fazer a venda, também é interessante que você anote o que a gente chama de motivos de perda. Por que é importante você anotar isso?
Muitas vezes essa pessoa não conseguiu comprar de você porque você não entrega num determinado local da cidade. Muitas vezes essa pessoa não conseguiu comprar de você porque o concorrente que você tem foi mais barato. Então, às vezes, o motivo de perda pode ser algo que você sabe, né? Então, se a pessoa te pergunta, você entrega na Zona Norte? Você diz, não entrego. Você sabe o que aconteceu, né? Então você não entrega lá. E aí, quando você tem motivos de perda que talvez você tenha que questionar a sua oportunidade, o porquê que ela não tá fechando contigo, como por exemplo, o seu concorrente tá mais barato do que você tem ali muitas vezes uma barganha, né? Então, me fala um pouco do valor que eu posso fazer uma negociação melhor para ti, ou simplesmente ela não vai mais te atender, ela não vai mais comprar de você. E é importante que você entenda quais são os motivos pelo qual essas oportunidades não estão comprando. Quando você tem esse entendimento, você também consegue agir sobre isso. Feito o seu funil, você tem os visitantes, você tem as oportunidades e as vendas, você sabe de onde esses visitantes estão vindo, então você tem os seus canais, e você sabe o porquê que essas oportunidades não estão comprando, você tem os seus motivos de perda. Tá aí, tá construído o seu funil. E aí, que métricas que eu posso tirar em cima disso? Vou te trazer aqui 4 métricas muito simples que você já pode começar a medir com os números que você tem. A primeira delas, e a mais importante, é a tua eficiência de vendas. O que significa isso? É quantas oportunidades você conversou para quantas vendas você realmente fez. Então você vai pegar o número de vendas, dividir pelo número de oportunidades e aí você vai ter um percentual que vai te dizer qual é a tua eficiência de vendas. Então, se você tem, por exemplo, uma eficiência de vendas de 25%, significa que a cada 4 oportunidades que chegam até você, que pedem um orçamento, que conversam contigo, uma você vai fechar. No que isso pode te ajudar? A fazer realmente uma previsão do teu mês, né? Então, quantas oportunidades eu preciso realmente ter para fechar um volume de vendas que eu quero fechar. Então, se eu quero fechar 10 vendas, eu preciso de pelo menos 40 oportunidades ao longo do mês. E aí eu vou atrás dessas pessoas. Posso falar também de número de novos clientes. E aqui é importante você diferenciar. Vendas é diferente de clientes. Você pode ter vendas recorrentes. Então, cada cliente seu, uma vez por mês, por exemplo, pode virar uma oportunidade sua novamente e pode fazer uma venda, né? Pode ser uma venda novamente. Mas ele não é um novo cliente. O que é importante você entender aqui? Você anotar das 10 vendas que você fez naquele mês, 5 são novos clientes, significa que tu tá tendo uma gama de novos clientes muito interessante. E aí o que você pode fazer? Olhar para os canais para ver quais são os canais que estão te trazendo esses novos clientes e talvez até investir mais nesse canal, se possível. Se o teu site está trazendo muitos novos clientes, quem sabe você não investe realmente num anúncio para falar mais sobre o seu site? Quem sabe você não coloca nas redes sociais falando mais links, mais posts falando sobre o seu site? Porque o seu site está te trazendo novos clientes. Quando a gente vai para ticket médio mensal, é basicamente o montante que você vendeu. Então, se você vendeu R$500, né, e você teve 10 vendas, significa que o seu ticket médio é de R$50. Então, cada venda que você faz, mais ou menos você tem aí R$50 como um ticket médio por cliente. Mas tem cliente que compra 100, tem cliente que compra R$10. Sim, eu sei. Mas o ticket médio mensal vai te dar uma ideia de quantas vendas dentro desse ticket médio você precisa fazer para manter o teu mês. Se você for pensar, por exemplo, nos custos que você tem no final de ano, agora, dezembro, que você tem um 13º, por exemplo, para pagar, você precisa aumentar o seu volume de vendas. Em quanto que você precisa aumentar o seu volume de vendas? Não necessariamente é o dobro. Então, entender mais ou menos quanto que é o teu ticket médio também te ajuda a entender quantas vendas você precisa fazer no seu mês para pelo menos se pagar, e aí sim, a partir de quanto você começa a lucrar com isso. Entenda o seu ticket médio simplesmente dividindo o dinheiro total, né, a receita total que você teve das suas vendas pelo número de vendas que foram feitas. E, por fim, e pode ser que não faça muito sentido para você, dependendo do tamanho, né, dependendo do que você vende, o seu ciclo de vendas. O que é o ciclo de vendas? O ciclo de vendas é um número em dias que você demora para que essa oportunidade ela vire de fato uma venda.
Então, se a pessoa entra em contato comigo na segunda-feira e fecha comigo só na sexta-feira, 5 dias é a minha média de padrão, de ciclo de vendas, e eu preciso, obviamente, trabalhar isso. Seja aumentar, seja diminuir, enfim, né? Eu acho que o importante é você entender se faz sentido para o seu negócio, você saber quanto tempo demora. Por que é importante a gente entender isso? Porque muitas vezes, quando alguém está procurando por algo, quanto antes você responder, melhor. Vou trazer um exemplo para vocês muito claro que aconteceu comigo. Eu mandei para 6 empresas, eu entrei no site de 6 empresas que fazem móveis planejados em Floripa. Eu entrei no site das 6 e eu escrevi a mesma mensagem para 6 empresas. Eu recebi uma resposta. E essa uma resposta veio 15 dias depois. Qual a chance de eu fechar com uma empresa que me responde 15 dias depois e ainda não me trouxe o orçamento, porque ela ainda precisava de mais detalhes? Pensa nisso. Quanto tempo você demora para responder o seu cliente? E quanto tempo ele demora para decidir? Entendendo esse número, esse tempo, você consegue ter uma ideia de quanto antes você responder, antes a tomada de decisão dessa pessoa vai acontecer. Então não seja você o causador de um ciclo de vendas tão alto. Veja se faz sentido para o teu negócio. Isso é importante. Se está realmente te atravancando porque você está recebendo pedidos de última hora e isso tu não está conseguindo realmente lidar com esse ponto, tenta colocar um prazo maior, tenta pedir, colocar dentro do teu site, por exemplo, dentro das tuas redes sociais, um aviso de que os pedidos têm que ter 24 horas no mínimo de antecedência para acontecerem. Se isso prejudicar muito o teu negócio, ou seja, as pessoas pararem de comprar de você, primeira semana, pararem de diminuir o teu volume de pedidos porque você colocou esse impasse, aí você tem que pensar em como que você trabalha, então, uma produção mais rápida para atender essas pessoas, porque você entende que o seu cliente, ele quer na hora as coisas. Agora, se você coloca esse prazo de 24 horas e tá funcionando, não tem por que você aceitar pessoas que queiram de um dia, no mesmo dia, o produto que você tem. Então, é importante você entender um pouquinho mais desse ciclo de vendas para entender como que a tua produção tem que funcionar, então, quando que eu tenho que ter realmente aquilo que a pessoa está me pedindo e até para entender de fato se você precisa mesmo aceitar tudo no mesmo dia. Porque pode ser que não, né? Pode ser que você consiga, não digo doutrinar, mas meio que ensinar realmente os teus clientes a terem um prazo mínimo aí para você conseguir entregar os seus produtos. É isso. Falei demais, tem muita coisa. Aqui no vídeo do YouTube, você tem na descrição um pouquinho, um resumo de todas essas métricas, de todas essas etapas que eu falei. E além disso, tem um post bem completinho lá no site para você entender um pouquinho melhor. Boa segunda-feira, boa semana. Aproveite bastante esse mês de novembro que vem Black Friday por aí. Eu tenho certeza que você está pensando nisso. Até mais!